Hoje, nos debruçamos sobre uma pergunta que ecoa por gerações: a Terra será destruída? Nesta jornada espiritual, adentraremos as páginas das Sagradas Escrituras em busca de uma resposta que transcende o tempo e as incertezas. Permita-me assegurar-lhes, com base na profunda sabedoria contida na Bíblia, que a Terra não está fadada à destruição. Ela é um presente divino, um lar eterno para a humanidade, uma pérola do universo que jamais, note, que jamais será perdida. Como nós sabemos disso? A Bíblia nos fala. Vamos analisar aqui alguns versículos e capítulos para comprovar que a Terra permanecerá para sempre. Note o primeiro, o relato de Salmo de número 37, o verso 29, que nos revela: os justos possuirão a terra e viverão nela para, note, para sempre. Aqui encontramos uma promessa inabalável, onde a justiça reinará e a terra será a nossa morada eterna. Note uma outra verdade. Em Salmo de número 104, verso 5, a Bíblia afirma: Deus estabeleceu a terra em seus alicerces. E observe agora, ela nunca, jamais será tirada do seu lugar. Esta é uma garantia da imutabilidade da terra, firme em sua posição. Note mais um texto bíblico que comprova que a terra vai permanecer para sempre. Abra sua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 1, versículo 4. Lemos: a terra permanece para sempre. Esta é a voz da eternidade ressoando através das páginas das Escrituras. E por fim, observe o relato de Isaías, capítulo 45, versículo 18, que nos assegura que o Criador não criou a terra em vão, mas a formou para ser habitada. A terra é uma obra divina, cuidadosamente moldada para ser o nosso lar eterno. Mas muitos podem estar se perguntando: quanto ao futuro da terra e da humanidade, será que somos nós, seres humanos, os responsáveis por nossa própria destruição? A Bíblia oferece uma perspectiva única e esperançosa sobre este assunto. A verdade é que o nosso Criador não permitirá que a humanidade destrua esse presente maravilhoso. O relato de Apocalipse, capítulo 11, versículo 18, nos revela que o nosso Criador arruinará os que arruinam a terra. Isso mesmo. O nosso Criador arruinará os que estão arruinando a terra. Mas como ele realizará essa transformação? A resposta reside no livro de Daniel, capítulo 2, versículo 44, que nos proclama que o nosso Criador estabelecerá um governo perfeito, um reino dos céus, que substituirá os governos humanos imperfeitos. Este reino é o reino de Deus, conforme ensinado por Jesus na oração do Pai Nosso, que está registrada no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 9 e 10. E a boa notícia é que Jesus, o Filho de Deus, será o rei desse reino, como proclama o livro de Isaías, capítulo 9, versículos 6 e 7. E não nos esqueçamos dos milagres que Jesus fez, que demonstraram seu poder sobre as forças da natureza, conforme nós observamos no relato de Marcos, o capítulo 4. Como rei do reino de Deus, ele terá o controle total, total sobre a terra e o clima. Com isso, Jesus recriará as condições necessárias para que a terra volte a ser um paraíso, assim como no Jardim do Éden, como prometido. E nós observamos isso no relato de Mateus, capítulo 19, versículo 28, e Lucas 23, 43. Portanto,
A mensagem das Escrituras é clara: a terra não será destruída, mas transformada em um paraíso eterno sob um governo perfeito do Criador. Esta é a promessa divina que ilumina o nosso caminho, uma promessa de esperança e renovação que podemos abraçar com confiança. É absolutamente compreensível que muitos podem se questionar sobre o que a Bíblia realmente ensina a respeito da destruição da terra. Muitas vezes deparamos com versículos que parecem sugerir a destruição em fogo. Vejamos um exemplo. Por exemplo, o relato de 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 7, que nos diz que os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo. No entanto, é fundamental esclarecermos esse entendimento. O equívoco surge devido a uma interpretação errônea dessas palavras. Precisamos prestar atenção a dois detalhes cruciais que nos ajudarão a entender o verdadeiro significado dessas passagens. Primeiro, a Bíblia usa as palavras céus, terra e fogo podem ter significados simbólicos. Vou repetir. Palavras como céus, terra e fogo podem ter significados simbólicos. Por exemplo, abra sua Bíblia no relato de Gênesis capítulo 11, versículo 1. A palavra terra refere-se às pessoas daquela época, não ao planeta em si. Segundo lugar, o contexto é fundamental para entendermos em que os céus, a terra e o fogo representam nesse texto, pois os versículos 5 e 6 de 2 de Pedro, do capítulo 3, faz uma comparação com o dilúvio nos dias de Noé. Naquela ocasião, um mundo antigo foi destruído, mas a terra física não desapareceu. O que foi destruído? Foi a terra daquela época, ou seja, a sociedade de pessoas violentas. E os céus representavam as pessoas que governavam aquela sociedade. O dilúvio ele não aniquilou o nosso planeta, mas sim a sociedade corrompida daquela época. Noé e sua família sobreviveram àquela destruição e repovoaram a terra depois do dilúvio. Portanto, quando lemos sobre o fogo em 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 7, devemos entendê-lo como a destruição das pessoas, mas não do planeta em si, pois o Criador nos promete novos céus e uma nova terra, onde a justiça reinará, como nos diz no relato de 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 13. Essa nova terra refere-se às pessoas que viverão nessa época sobre novos céus, ou seja, um novo governo. E esse governo é o reino de Deus, que transformará a terra em um paraíso pacífico, como descrito em Apocalipse capítulo 21, versículo do 1 ao 4, que eu convido que você leia na sua própria Bíblia. Assim, compreendemos que a Bíblia não nos ensina que a terra será destruída em fogo, mas sim que as pessoas mais serão removidas, dando lugar a um novo começo, onde a justiça e a paz prevalecerão. Esta é a promessa divina que nos enche de esperança e nos inspira a aguardar com expectativa um futuro brilhante. Antes de encerrarmos esta jornada de entendimento e esclarecimento das Escrituras, permita-me fazer alguns convites especiais. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, convido desde já a fazê-lo. Assim você não perderá nenhuma de nossas futuras explorações da sabedoria divina. E se este vídeo trouxe luz ao seu caminho e você apreciou nosso conteúdo, por favor, compartilhe suas reflexões nos comentários abaixo. Gostaríamos de ouvir a sua opinião e responder às suas perguntas. Além disso, não se esqueça de deixar o like neste vídeo e compartilhar com amigos e familiares que também possam se beneficiar dessas mensagens de esperança e compreensão.
E por fim, prepare-se para a próxima etapa de sua jornada espiritual. Ao final deste vídeo, você encontrará sugestões de conteúdo relacionados prontos para expandir ainda mais o seu conhecimento. E se você teve a gentileza de assistir até o final deste vídeo, por favor, deixe um comentário especial para nos dizer que você está pronto para aprender mais. Basta escrever a seguinte frase: quero aprender mais. Agradeço profundamente por sua dedicação em busca à verdade das Escrituras Sagradas e juntos continuaremos essa jornada de iluminação e compreensão. Até o próximo encontro, meus queridos buscadores da verdade.